Agora eu quero chamar para sentar aqui à minha esquerda. Olha como eu estou generoso. À minha esquerda, o nosso futuro presidente da República, Ciro Gomes. Vocês viram os marcos? A juventude já decidiu, é Ciro Gomes, presidente do Brasil. A juventude já decidiu, é Ciro Gomes. Vamos nós, a nossa música. A juventude já decidiu, é Ciro Gomes, presidente do Brasil. A juventude já decidiu, é Ciro Gomes, presidente do Brasil. A juventude. Estão cansados ou não? Cadê os jovens? Cadê os jovens? Ciro Gomes, presidente do Brasil. A juventude Já decidiu, é Ciro Gomes, presidente do Brasil. Ok. Foi rebate falso que ele está dando uma comidinha ali rapidinho. Faz parte, não faz mal. Se não for assim, não é PDT. Nós somos rei do improviso. Vou pedir, enquanto isso, que venha aqui para o meu lado, esse homem que é juiz de direito, que abriu mão da sua carreira de 35, 40 anos, servindo ao povo do Mato Grosso do Sul, juiz combativo, juiz corajoso, homem que veio do Nordeste e venceu as dificuldades da vida pelo seu mérito, pela sua coragem. Tive a honra de, junto com o Ciro Gomes, participar da sua filiação. E lá no Mato Grosso do Sul, há muito, nós estamos precisando de gente honrada, séria, competente e corajosa. E esses atributos que o juiz Odilon tem serão os atributos para empenhar a bandeira do PDT no estado do Mato Grosso do Sul. Com a palavra, nosso grande juiz Odilon. Privilégio estar contigo. Boa tarde, gente. Quero agradecer aqui ao Carlos Lupe. Ele me incentiva, sempre me incentiva. Cada vez que eu encontro o Carlos Lupe, é como encontrar uma multidão, como está aqui. A renovação de fé. Isso aqui é um ato cívico. O Brasil precisa disto. Mato Grosso do Sul irá levantar a sua bandeira do PDT na defesa dos ideais do nosso partido. Mato Grosso do Sul estará ao lado de todos os estados, cerrando fileira em torno do nome de Ciro Gomes. Mato Grosso do Sul vai levantar a bandeira da unidade, a bandeira da transparência, a bandeira da eficiência, para a gente dar, através do Ciro, rumo ao nosso país. A gente agradece imensamente, estou aqui para agradecer imensamente a oportunidade que é dada a Mato Grosso do Sul para hastear aqui a sua bandeira. Temos que lutar, sim, pelas causas sociais. Deixei a magistratura federal depois de mais de 30 anos e quero empunhar ao lado de vocês a mesma arma, a arma da coragem, para vencer a corrupção no Brasil, para vencer o desmando. E não há outro caminho senão com o Ciro Gomes na frente. Agradeço, portanto, Carlos Lupe, agradeço aos governadores, deputados que estão aqui, senadores, agradeço aos convencionais. Um grande abraço e Deus abençoe o Brasil. Brasil, presente, Ciro presidente, 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 Brasil, presente, Ciro presidente. Vocês estão tudo fracos, hein? Só eu tenho voz aqui. Brasil, presente, Ciro presidente, Brasil, presente, Ciro presidente, Brasil, presente, Ciro presidente. Gente, vocês têm que tomar a vitamina que eu tomo. É Brizola na alma todo dia. Nós chegamos agora, companheiro Ciro,
ao momento mais importante, e eu pediria, minha galera que está aqui atrás, por gentileza, a minha galera que está, galera no sentido de companheiros, né, que estão à frente do lado, um pouquinho de silêncio, porque nós temos alguns atos formais. Nós, como eu já li no edital, na abertura da convenção, nós aprovamos hoje, companheiro Ciro, decidimos, já aprovamos, que 3 resoluções que o partido apresentou. Uma, a resolução 006, que trata do fundo de campanha, que já foi divulgado e aprovado pelos companheiros. Outra que disciplina as regras para as convenções estaduais, a fidelidade partidária, a obrigatoriedade de todos os candidatos estarem na sua nominata, na sua chapa, na sua propaganda, todos os candidatos do PDT, e a que trata das regras estaduais e todo o seu toda a sua organização em si. Aprovamos também delegar à Executiva Nacional poderes para fazer as coligações e a escolha do vice-presidente da República, já que hoje nós estamos começando esse processo para deixar com clareza ao povo brasileiro que a candidatura Ciro Gomes é irreversível e para vencer. Então, os convencionais já outorgaram à Executiva esses poderes. Só para ficar mais público, que agora está todo mundo aqui, os convencionais que estão com o seu cadastro na mão, levantem para referendar aquilo que já aprovamos. Aqueles, por favor, baixem. Isso é democracia pedetista. Quem for contra também será respeitado e terá o direito de levantar o seu crachá. Por gentileza. Ninguém aqui tem... Meu irmão de Minas Gerais, ele sabe, é nosso. Ninguém aqui tem nada a não ser compromisso, identidade e lealdade com uma causa que tenta libertar o brasileiro desde 1954, desde a morte de Getúlio. Então, companheiro Ciro, nesse ato formal, eu quero submeter a meus companheiros e companheiras de todo o Brasil. Aqui estão representados 27 estados da federação. Todos os nossos candidatos a governadores presentes aqui. Todos os nossos deputados federais e estaduais de todo o Brasil. E é claro, eu digo sempre, brincando para provocar ele, o Diretório Nacional do PDT virou uma pequena Sobral. Só tem o que eu já encontrei de gente de Sobral aqui, é uma loucura. Eu acho que todo mundo veio para cá hoje. Olha lá, tá aparecendo Sobral em tudo quanto é canto. Tirando a brincadeira à parte, se a gente não tiver leveza, se não tiver bom humor, a vida não vale a pena. A vida não vale a pena. Então, Ciro, nós hoje, agora, nesse momento, eu quero proclamar os companheiros, todos com o na mão, e de pé, a aceitação pelos companheiros do Diretório Nacional da homologação da candidatura Ciro Gomes, presidente pelo PDT. Juventude, é nós, é nós. É Ciro Gomes, presidente do Brasil. Considero por aclamação, a partir de hoje, dia 20 de julho, a candidatura de Ciro Gomes oficializada para começar o seu caminho ao Palácio do Planalto, com a bênção de Deus. Brasil, pra frente, Ciro presidente. Brasil, pra frente, Ciro presidente. Brasil, pra frente. Companheiros e companheiras, eu já falei muito, já cumpri meu papel, e eu só consigo cumprir esse papel pela generosidade de vocês, sabendo das minhas limitações. Mas eu quero resumir, Ciro, eu, quando estudante fui levado uma vez, e eu já contei isso para muitos companheiros, mas eu quero repetir na tua presença, a disputar o meu diretório acadêmico. E na hora que eu fui disputar o meu diretório acadêmico, entrou no salão de uma escola estadual chamada Mário Cavalcante, um grupo de militares disfarçados. Só tinha juventude e eles eram os únicos com terno.
disfarçado para todo mundo observar. E eu proclamava uma peça baseada no livro Fernão Capelo Gaivota, que foi muito sucesso. Era a história de uma ave que queria voar, uma gaivota, que queria voar no limite mais improvável, queria tocar o mais inacessível chão, queria provar à humanidade que valia a pena viver em grupo, valia a pena desafiar o establishment, a oligarquia, valia a pena acreditar nos seus sonhos, valia a pena viver enquanto se sonhava. Ciro, realize os nossos sonhos. Brasil pra frente, Ciro presidente. Brasil pra frente, Ciro presidente. Brasil pra frente, Ciro presidente. Meu caro amigo, irmão, que a luta me deu, Carlos Lupe, presidente do meu partido, o Partido Democrático Trabalhista. É a ti, meu irmão, como disse ali, agradecendo as expressões da cultura brasileira que se deslocaram até aqui, é a ti que eu devo esse momento grave, de muita responsabilidade, mas de muita honra que eu estou vivendo. Não fosse a sua fraterna luta ao meu lado, abrindo os caminhos, sofrendo, eu não estaria aqui. Meu irmão Cid Gomes, que coordena a campanha, e em cujo nome, que certamente o Brasil, muito dele ouvirá ainda falar, e eu quero nele cumprimentar todos os meus familiares que estão aqui, meu irmão Lúcio, minha irmã Lia, meu irmão Ivo, meus filhos amados, cadê ela? Lívia, Yuri, Ciro e o meu pequeno Gael, que ainda não está em condições de vir num movimento como desse. Um beijo, meu filhinho querido, que ficou lá em Fortaleza. Minha netinha Maria Clara, sim, eu já sou avô, está aqui a Maria Clara. Minha querida Gisele, minha mulher, que me ajuda iluminando o meu caminho. Meus caros companheiros e companheiras convencionais, a quem já desejo agradecer a consagradora, emocionante e muito honrosa homologação da minha candidatura a presidente da República de nosso amado e sofrido Brasil. Meus caros companheiros e companheiras, candidatos e candidatas a governador, a senador, a deputado federal, a deputado estadual, que de todo o Brasil para cá se deslocaram, que Deus lhes abençoe nessa caminhada e lhes cubra do êxito que cada um de suas comunidades estaduais merece e precisa. Vereadoras e vereadores que também aqui estiveram, estão, lideranças sindicais, meu caro amigo Neto, nele eu cumprimento a todas as lideranças sindicais, meu caro Cavalo, que lidera o movimento sindical do PDT, lideranças empresariais, lideranças comunitárias, meus companheiros e companheiras dos diversos movimentos do PDT, ninguém se sentirá diminuído se eu cumprimentar a Amanda, do PDT Diversidade, companheiras do prefeitos e prefeitas, já cumprimentei, estimados companheiros e companheiras filiados a outros partidos que nos distinguem com as suas presenças, meu amado povo brasileiro, minhas irmãs e meus irmãos. O Brasil precisa mudar. Quer se observe nossa realidade com a inteligência do nosso povo, ou se sinta o sofrer do nosso coração com testemunhar o que nós estamos vendo no Brasil, o Brasil precisa mudar. Para quem não aceita, como nós, colocar no peito uma pedra no lugar do coração, há de entender, como nós, que o Brasil precisa mudar. E o tamanho, a gravidade e o caráter múltiplo da crise que passamos recomenda que não alimentemos a ilusão, meu caro Lupe,
de que a mudança de que precisamos trata-se apenas de trocar Chico, Manel ou Rita por Pedro, João ou Maria. Nós estamos, na verdade, vivendo o fim de um ciclo histórico. E eu estou convencido de que para seguir adiante como nação, precisamos de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Um grande acordo que devemos celebrar entre todos nós brasileiros em torno de algumas metas que o país pode e deve alcançar. Voltar a crescer, se reindustrializar, reduzir desigualdades, acabar com a vergonha da extrema pobreza, devolver a segurança às famílias e às ruas, avançar na educação e garantir uma saúde que atenda com dignidade mínima o nosso povo, afirmar a nossa identidade cultural e investir na ciência e tecnologia que capacita a inteligência brasileira. Tudo isso é possível. Acreditem, o Brasil é um país grande e tem recursos e riquezas suficientes para oferecer uma vida feliz ao nosso povo. O que está faltando é coesão, um debate franco, fraterno e sem ódio sobre o Brasil que queremos. Não é possível continuar do jeito em que estamos. Um país com uma das maiores desigualdades sociais do mundo, que só no ano passado viu a extrema pobreza crescer assustadores 11%. Num ano. Isso significa que a fome, como verdade cruel, voltou a rondar o lar e a vida de mais de 14 milhões de irmãos e irmãos nossos. No momento em que nos reunimos, nesta linda convenção, 13 milhões e 500 mil brasileiros amargam a humilhação suprema do desemprego aberto. O nosso povo sabe como ninguém o que é a vida de alguém que precisa pagar suas contas, passar o dia de porta em porta atrás do primeiro direito, que é o de ganhar o sustento pelo suor do próprio rosto, e voltar para casa no fim do dia com a boca amarga de frustração por mais um dia sem conseguir trabalhar. São milhões de mães, milhões de pais, milhões de jovens que conhecem como ninguém a dor que é olhar para seus familiares, para seus filhos e não poder lhes dar o pão que alimenta no dia a dia. E essa falta de oportunidade já empurrou outros 32 milhões de brasileiros, homens e mulheres de carne e osso, para a informalidade, vivendo de bico, sem carteira assinada, sem proteção, sem previdência, assustados com o futuro ou correndo da repressão pelas ruas da cidade do Brasil afora. Sabem quantos brasileiros, meus irmãos, minhas irmãs, estão hoje sofrendo a humilhação de terem os seus nomes sujos no SPC e no Serasa? 63 milhões de brasileiros. Vejam a brutalidade desse número. São 63 milhões de homens e mulheres decentes se sentindo cada um deles ou delas a pior das pessoas porque não estão dando conta de pagar a prestação do crediário. O Brasil precisa mudar. O Brasil precisa mudar porque só no ano de 2016, entre nós, 62.500 pessoas foram assassinadas. A imensa maioria desses homicídios, todos jovens, todos negros, todos caboclos, pardos e pobres das nossas periferias. São nossas irmãs, são nossas crianças, são nossos jovens que estão sendo vítimas desse verdadeiro genocídio. Para nossa revolta aumentar ainda mais, apenas uma quantidade minúscula desses crimes, a autoridade desmoralizada de nosso país foi capaz de investigar. Além da dor com a morte, brasileiras e brasileiros sofrem também a dor doidíssima de não ver a justiça ser feita. E não se restaura a paz pública e as liberdades da cidadania com cultura de ódio, frases de efeito e mais violência. Também não se faz o enfrentamento disso, se alisando o despudor audacioso de facções criminosas que crescem em nossos principais centros urbanos ante a apatia, quando não a omissão cúmplice das autoridades. Definitivamente, o Brasil precisa mudar. Nos últimos 15 anos, permitiu-se descuidadamente que o sistema financeiro brasileiro, no seu egoísmo,
concentrasse 85% de todas as transações financeiras em apenas 5 bancos. E o pior, a consequência óbvia é a falta de concorrência e o nosso povo refém de tarifas e juros absurdos. O mais grave é que este governo nos deixaram que 2 bancos públicos, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, entrassem nesse jogo contra a população que produz e a população que trabalha. Queridos companheiros e companheiras, não lhes trago essas considerações duras sobre nossa realidade, senão para dizer de onde vem muito forte minha razão de aceitar a tarefa difícil de procurar unir o Brasil numa onda encantadora de mudanças. Estou muito honrado e feliz com a grave missão que estou recebendo do partido de Leonel Brizola, meu velho querido amigo, mestre, meu velho Brizola, guerreiro do povo brasileiro. Brizola, guerreiro do povo brasileiro. Brizola, guerreiro do povo brasileiro. Como dizia, estou muito honrado em receber do partido de Leonel de Moura Brizola, meu velho e querido amigo, mestre, e vejam, colega, vejam como a minha vida é uma vida de privilégios. Tive a honra de ser colega do grande brasileiro Leonel de Moura Brizola como governador. Essa honra eu recebo. Viva a juventude socialista! Viva Brizola! Viva Che! Viva a juventude socialista PDT! Eu recebo essa missão honrosa porque quero cuidar do nosso povo, quero protegê-lo, quero plantar a semente de uma esperança perdida por muitos e dissipada no desânimo, na revolta, com muita razão, por outros tantos. Minha gente querida do PDT, brasileiros e brasileiras que nos assistem, o Brasil precisa mudar. Alguém poderia até pensar, a essa altura da minha reflexão, que estas seriam palavras ditadas por um olhar parcial, apaixonado apenas pela causa dos mais pobres e da classe trabalhadora. É claro que esse deve ser o nosso foco, até mesmo pela nossa história, pela nossa histórica vocação. Sucessores que somos do trabalhismo que revolucionou o Brasil, no ideário apaixonante de Alberto Pasqualini, na obra histórica e no sacrifício sem paralelo de Getúlio Vargas, na obstinação de João Goulart por reformas de base, ou na luta sem tréguas do maior lutador pela educação na política brasileira, Leonel Brizola, e seus parceiros inseparáveis, Darcy Ribeiro, Doutel de Andrade, Abdias Nascimento, esse último, campeão das lutas modernas contra a discriminação e o preconceito racial. Mas, minhas amigas e meus amigos, não é só com os trabalhadores e os pobres a quem devo primeiro a minha atenção que acho que o Brasil precisa mudar. O colapso da economia brasileira atinge também de forma grave aqueles que estão na ponta da nossa indústria e na produção ou no nosso comércio. Também para eles um projeto nacional de desenvolvimento é de igual forma urgente. Nos últimos 3 anos, o Brasil fechou, reparem bem, nos últimos 3 anos, o nosso país fechou 13 mil indústrias, desempregando dos melhores empregos e salários mais de 1 milhão de pessoas, só nos últimos 3 anos. E esse fenômeno apenas se agravou recentemente. Mas o Brasil é o país que mais destrói indústrias na história do capitalismo mundial. Em 1980, 1/3 da riqueza brasileira vinha da indústria de transformação. Hoje, apenas 11%. Mais grave, nós já tivemos uma indústria maior e mais forte de países como a China, a Coreia do Sul, a Malásia, entre outros. E hoje estamos atrás de todos eles. A indústria tem um papel fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Afinal, vamos fazer uma conta simples. Será que dá para pagar eletroeletrônico, celular moderno, informática, meios de diagnóstico médico avançados, química fina, bens de capital, máquinas, equipamentos, ou seja, tudo que o Brasil precisa hoje, e pagar com minério de ferro bruto, soja natural, ou em grãos, ou petróleo bruto? Não, essa conta não fecha.
E por isso, ciclicamente, o Brasil quebra suas contas com o estrangeiro. E uma nova onda de sofrimento e sacrifícios se abate sobre todos nós. Não nos iludamos, o Brasil precisa mudar. O importante setor do comércio, grande fonte de trabalho para o nosso povo, também está sofrendo. Entre 2013 e 2016, vejam meus compatriotas, entre 2013 e 2016, 3 aninhos, mais de 70 mil lojas, estabelecimentos comerciais foram fechados no Brasil, aumentando ainda mais o número de brasileiros e brasileiras nas humilhantes filas do desemprego. Minhas irmãs, meus irmãos, todos esses dados que acabei de falar me doem no fundo da alma. Uma dor que eu sei que todos vocês também compartilham. Mas eu não quero lhes cansar muito mais do que já fiz com a descrição dos males que todos sentimos e conhecemos. Nós não estamos aqui reunidos para lamber feridas ou para dissecar amarguras. Nós estamos aqui, muito pelo contrário. Estamos aqui para reunir e convocar nossa militância para o grande embate que é fazer o Brasil virar esse jogo. Nosso país tem tudo para isso. Vamos promover um debate fraterno que basicamente comece por respeitar as diferenças, por encerrar a cultura de ódio, por acabar com essa ideia de brasileiro contra brasileiro se ferindo pela internet ou no debate frustrado. Porque é tão grave e complexa a situação que nós precisamos de todas as ideias, de todos os olhares, de todos os segmentos, porque ninguém é dono da verdade, apesar de alguns terem coragem de tratar assuntos graves e complexos a golpes de frase feita ou de simplificações grosseiras. Depois de rodar esse Brasil inteiro nos últimos anos, tenho algumas clarezas sobre o que devemos fazer para atender às emergências do nosso povo. A primeira e mais urgente tarefa é gerar empregos. Muitos milhares, milhões de empregos do Rio Grande do Sul à Amazônia, da Bahia ao Mato Grosso do Sul, das grandes cidades ao Brasil profundo do interior, do Nordeste, de todos os amplos setores em que se reparte a geografia humana e física do nosso país. E o emprego bom, aquele que paga os melhores salários, está na indústria. Existem pelo menos 4 grandes setores da indústria em que o Brasil gasta muito dinheiro comprando do exterior coisas que poderiam ser produzidas aqui mesmo, gerando empregos para o nosso povo. Somos uma das maiores potências agrícolas do mundo, mas importamos adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas e boa parte do maquinário que nós usamos no nosso campo. Boa parte desses adubos e máquinas agrícolas poderia ser feita aqui mesmo no Brasil, gerando empregos para os brasileiros e economizando dólares para o nosso país. O mesmo acontece em outros complexos industriais, como o do petróleo e gás, biocombustíveis, o da defesa ou o complexo industrial da saúde. Todos eles têm um imenso potencial de geração de empregos. É nosso papel fazer previamente o devido investimento em ciência e tecnologia para domínio dos processos de produção. Além do emprego, nós precisamos qualificar e muito a segurança pública, devolver a paz e a tranquilidade às famílias para que possamos ver de novo nossas crianças brincando despreocupadas. É isso que eu quero para ti, meu filhinho Gael, que pode estar na televisão nesse momento. Tudo isso é praticável, tudo isso pode voltar a fazer parte da nossa realidade. Eu não estou dizendo que é fácil, nem que é simples, por favor não me entendam mal. O que eu estou dizendo é que é possível. Para tanto, é necessário aumentar a presença do governo federal na segurança. As medidas que iremos implementar têm por objetivo desenhar um novo modelo, em que a União participe mais da prevenção, repressão à criminalidade violenta. Isso significa melhorar as formas de financiamento das políticas de segurança, coordenar os esforços dos estados para conter o crime, direcionar as polícias federais para o combate às organizações criminosas violentas, controlar o tráfico de armas e drogas, criar uma polícia de fronteiras hoje completamente abandonadas e organizar os esforços da repressão e prevenção ao homicídio. Implementar um sistema nacional de inteligência, contra-inteligência e informação para mapear a cabeça do crime organizado, das facções criminosas e cortá-las uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até encerrar a crônica de impunidade que hoje é o seu prêmio. Na saúde, temos que reduzir a espera para os atendimentos ambulatoriais, as consultas especializadas
e a realização de exames. Não é razoável que hoje milhares de mulheres, vejam bem em que selva nossos governantes nos colocaram, Lupe, milhares de mulheres hoje têm o exame de mamografia feito, anotados nódulos que podem ser benignos ou cancerígenos ou cancerosos, e esperam até 3 anos com esse terror para fazer uma punção e uma biópsia. Isto é uma ignomínia, é uma vergonha que nós temos que resolver. Exames têm que ser feitos na contemporaneidade da consulta. Reduzir as filas para essas cirurgias eletivas é inadiável. É necessário investir na rede de atendimento, nas campanhas de prevenção e de vacinação, na formação de médicos, na melhoria dos sistemas de informação, supervisão, avaliação, controle e coordenação entre as diversas esferas do atendimento. O nosso povo não sabe a quem reclamar, porque parte da saúde é município, parte é Estado, parte é União, e isso precisa ser redesenhado no desenho de um novo pacto federativo e na premiação das boas unidades e das boas práticas pelo governo federal. Outra grande necessidade do nosso povo, me perdoem se estou estendendo um pouco além da conta a nossa reflexão, mas essa é uma fala que eu quero documentar por quais razões eu quero lutar e debater por um novo projeto nacional de desenvolvimento do nosso Brasil. Educação de qualidade é a única saída para uma nação se emancipar. Só o investimento maciço em educação poderá fazer do Brasil um país justo e desenvolvido, com oportunidades iguais para todos os seus filhos. Investir na melhoria da qualidade da educação pública será uma das minhas mais importantes, se não a mais importante das minhas prioridades. E eu sei que isso é possível. No Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil, já temos 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil. Se num ambiente de pobreza e dificuldade, como a humilde gente cearense vive, foi capaz de nossos professores, diretores, funcionários, alunos e famílias conseguir essa proeza, por que não ter segurança de que essas boas práticas vão se generalizar pelo Brasil lá fora? Impor ao Brasil uma política de creches em tempo integral, passando pela melhoria da qualidade do ensino fundamental, por mais escolas de tempo integral no ensino médio e ampliando as vagas nas universidades, prosseguindo e aperfeiçoando a política de cotas, que é o mínimo de indenização que devemos aos negros, quilombolas, indígenas, caboclos, mulheres tão discriminados na injusta sociedade brasileira. Mas essas metas, todas elas, só serão possíveis se combatermos com dureza e intransigência a corrupção, onde quer que ela se esconda. Por 2 razões óbvias. A primeira, porque muitas vezes o dinheiro que falta para o posto de saúde, o dinheiro que falta na sala de aula, que falta para melhorar o salário do policial, é o dinheiro que está sendo desviado vergonhosamente. Mas a segunda razão é porque a corrupção é um câncer que rouba também a crença do povo na política e destrói a crença na democracia, especialmente entre os jovens. Meus irmãos, minhas irmãs, junto com a discussão das melhores soluções para estas que são as graves emergências da população, é preciso colocar também em debate uma outra agenda, muitas vezes omitida da consciência e do debate popular, mas que é indispensável na medida em que nós precisamos responder com seriedade de onde virá o dinheiro para fazer o Brasil virar esse jogo. O Brasil está numa situação de contas públicas, uma situação fiscal absolutamente deplorável. Essa gente quebrou o nosso país a pretexto de austeridade. Nunca o Brasil esteve tão fragilizado nas suas contas públicas. A diferença entre o que o governo arrecadará esse ano, já esfolando o povo trabalhador e a produção com um sistema de impostos injusto e perverso, e aquilo que o governo vai gastar, já constrangendo ao menor investimento da história, chegará ao chamado déficit primário esse ano a 150 bilhões de reais. Somente com juros. E é isso que faz com que eles queiram todo dia me pintar como uma figura que eu não sou. Volto a dizer, não sou imune a erros. Minha ferramenta é a minha palavra. Falo por vezes até 10 horas por dia. E evidentemente cometo erros. Nenhum deles por desonestidade intelectual ou por qualquer tipo de perversão ou injustiça.
Mas querem sacrificar o carteiro para que o povo brasileiro não leia a carta. Isso é que cada companheiro e companheira precisa saber. Querem sacrificar o carteiro para que o povo brasileiro não leia a carta. Eu estava dizendo que o Brasil vai terminar o ano com 150 bilhões de reais de rombo nas contas públicas. Pois bem, que me persigam, mas somente com juros para a agiotagem oficialmente protegida pelo governo. Esse ano se gastaram, nos últimos 12 meses, 380 bilhões de reais. 380 bilhões de reais entregues a meia dúzia de plutocratas do baronato financeiro dessa pátria sangrada do Oiapoque ao Chuí. A dívida do setor público alcança já hoje 76% do PIB e está explodindo. Ou seja, para que nós saibamos contar, e é difícil até explicar para o povo, a sociedade brasileira hoje está devendo a esse baronato mais de 5 trilhões com T de tapioca de reais. E aqui, naturalmente, haveremos de ser severos, mas temos que ter clareza. Não cabe aventura, nem ruptura, nem desrespeito aos contratos. Isso nunca resolveu o problema de nação nenhuma. O que nós precisamos, entretanto, é nos mobilizar para, quem sabe, fazer um grande sacrifício, de uma vez por todas, para tirar o Brasil dessa situação e virar o jogo. E isso não pode ser feito com injustiça. Isso é o que entrará em debate no Brasil. O nosso povo não tem mais nada para dar. O nosso povo já sofre demais com o desemprego, a informalidade, o trabalho precário, o medo de precisar da saúde, a dificuldade de voltar com um filho para casa no fim de semana, que todo pai e toda mãe como eu tem, se saber se vão voltar sadios, protegidos, ou se vão ser vítima dessa selvageria genocida que hoje assistimos. A classe média brasileira já paga dobrado para viver no nosso país, porque tem aspirações justas, mas o Estado não lhe devolve em serviços públicos de qualidade o tributo que ela paga. Então ela, não acreditando na escola pública, leva-se a pagar a mensalidade escolar. Não acreditando na saúde pública, paga crescentemente o caro plano de saúde particular. Não acreditando na segurança pública, acaba sacrificada com o alto custo do condomínio, pagando segurança privada. O povo e a classe média brasileiros já pagaram demais. Portanto, quem tem de pagar esse sacrifício, na proporção justa e generosa, é o governo e o mundo mais rico. E não se fala aqui em mundo rico por qualquer tipo de discriminação. Porque, volto a dizer, o Brasil não vai sair dessa equação difícil da base do nós contra eles. O governo também tem a sua parte importante nesse sacrifício. Eu vou dar um exemplo. Vou olhar com uma lupa cada conta, cada despesa, cada gasto, de olho nos privilégios e no desvio de recursos. Ah, não duvidem. Parte das ondas de violência que sofro é porque comigo privilégio vai ser perseguido e encerrado, seja de quem for, seja de quem for, seja de quem for, poderosos como se acham que são, cada privilégio será trazido à denúncia pública e à eliminação. O apelo aqui é por um debate amplo, franco e generoso, em que todos possamos abraçar como uma grande e única nação, que é a nossa vocação. Entre essas graves tarefas, para o próximo presidente ou presidenta, a quem o povo livremente eleger, está também a inadiável, indeclinável missão de restaurar entre nós o império da lei e do poder político democrático, encerrando o momento de absoluto caos institucional em que cada poder no Brasil faz o que quer e bem entende, chutando a lei, chutando a Constituição, invadindo uns as atribuições dos outros. A nossa jovem, frágil e golpeada democracia não aguenta mais isso. Meus queridos e minhas queridas companheiras e companheiros do PDT, mudar o Brasil é preciso e é possível. E a nossa tarefa é levar essa mensagem para todos os cantos do país.
conversar com cada irmão e cada irmã, mostrando que o Brasil pode virar esse jogo, pode e será uma grande nação. Depende apenas de nós, da nossa crença, da nossa fé, do nosso entusiasmo, do nosso amor pela pátria brasileira, da nossa capacidade de dialogar, trocar ideias e encontrar a resposta para os nossos problemas. Depois de tudo que houve com o ex-presidente Lula, nossa responsabilidade aumenta muito. São 207 milhões de pessoas que temos que vestir, que empregar, garantir que se alimentem e que tenham cuidado médico decente. Todas elas já viram no passado recente que é possível ser diferente quando o governo é conectado com o povo. Convidamos todas as forças políticas que realmente têm um compromisso com o Brasil, espírito público e amor ao nosso povo para nos ajudar a transformar nosso país. Nós podemos e devemos restaurar essa esperança e avançar ainda mais. O Brasil que nós queremos tem que garantir que com esse projeto nacional de desenvolvimento que eu estou oferecendo ao debate para melhorar na inteligência do nosso povo, enriquecer ao longo dessa campanha esse projeto é nossa tarefa. Coloquemos finalmente ao cabo disso o Brasil em uma rota sustentável de crescimento duradouro, justiça social e felicidade. Convoco todos vocês, queridas irmãs, queridos irmãos, a começarmos hoje mesmo. Eu, por exemplo, já vou fazer esse serviço na Santa Catarina do nosso Manel Dias. Então começamos a caminhada hoje, que vai mudar o Brasil. Vamos usar nossa força e nossa paixão para construir um Brasil justo, feliz e soberano. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe o Brasil. A gente aí, essa areia na Bahia, né? Ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Agora é oficial, após a homologação. Longe vai, temos servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo... Sob a inspiração de Brizola, Ciro presidente! Agora é oficial, após a homologação, Ciro é o nosso candidato a presidente, decidido nessa convenção. Vamos multiplicar o trabalho e ganhar essa eleição. Porque Ciro é desse jeito, ele gosta de trabalhar. Entra e sai lista de corrupção e o nome dele não está lá, eles quebraram o Brasil e o Ciro vai consertar. Meu povo, vamos para cima, agora vamos para frente. Pela luta de Brizola por nosso Brasil decente, nós precisamos eleger Ciro para presidente. Espera um minutinho. Tá entrega. Bate foto aí, o baiano quer entregar, entrega, baiano. Na Bahia só tem coisa boa. Tô no encerro mesmo. Companheiros, vamos agora. Eita, que chato. Agora é confusão. Os convencionais, por favor, continuem. Nós precisamos ainda de um tempo para homologação das convenções. Posso passar para você? Ei, Ciro! Aqui, presidente! Aqui, ó! Aqui, presidente! Tchau! Esse é o Manel que chamando. Ei! Léo, fala assim. Ei, Léo! Companheiros, tem que tirar uma foto. Vem cá, Carlos Eduardo. Aqui não tem formalidade não. Vem pra cá. Meu querido governador do estado, falou antes de você, do Rio Grande do Norte, Carlos Eduardo, Partido Democrático Popular, até depois do presidente da República se fala. Depois? O nosso partido
o PDT hoje faz uma das suas maiores convenções da sua história. Desde quando nós perdemos o grande estadista e inesquecível Leonel de Moura Brizola. Eu quero dizer a esta mesa, a todos os militantes do PDT, que nós vamos, a partir de agora, invadir as ruas e as praças deste país para fazer com que Ciro Gomes, que tem ideias, que tem propostas, que tem uma concepção do nosso país, do nosso Brasil, Ciro Gomes chegue à presidência da República do nosso país. Eu quero dizer a esta convenção, eis aqui Ciro Gomes, eis alguém por quem se espera, eis alguém que se chama esperança. Vem, companheiro. Companheiro Ciro, eu estou liberando para a viagem, mas os convencionais continuam, porque eu tenho ainda para lá. Deixa ele cumprimentar o Amazonino. Companheiros convencionais, permaneçam. Pessoal que veio para prestigiar a convenção, aos pouquinhos vai fazer seu caminho. Queria chamar o companheiro Neto. Neto, vem para cá. Neto, o Neto é o nosso representante na área sindical, presidente da CSB, companheiro que tem colaborado muito com o nosso partido e que gostaria de ouvir a sua palavra também. Meus companheiros convencionais do PDT, presidente Lupe, próximo presidente Ciro Gomes, demais autoridades aqui presentes, é uma emoção muito grande falar nesse momento após um discurso de estadista e que apresenta para o Brasil um projeto nacional desenvolvimentista e dando oportunidade para nós de termos um candidato factível de ganharmos a presidência da República. Agora é arregaçar as mangas, ir nas ruas, ir nas empresas, as indústrias, na juventude, nos sindicatos, no seio das mulheres, dos aposentados, dizer uma única tarefa para todos nós: elegemos Ciro Gomes presidente da República. Muito obrigado. Obrigado, Neto. Vamos ouvir agora a palavra da nossa juventude. William, nosso presidente nacional da juventude. Salve, salve PDT, salve, salve Ciro Gomes. A juventude socialista, que nos últimos 2 anos acompanhou o nosso pré-candidato em cada universidade, em cada canto do Brasil, está preparada, tem compromisso e nós vamos invadir as ruas, cada porta de escola, cada porta de universidade, cada casa, cada canto desse Brasil. Não vai ter um palmo de chão que o presidente Ciro Gomes vai andar, que não vai ter do seu lado um companheiro da juventude, que não vai ter do seu lado a bandeira em pé da juventude, porque nós temos a clareza da responsabilidade histórica que nós temos. E essa juventude, que não é a juventude de gabinete, de sangue, é a juventude que está aqui porque o olho brilha quando nós vemos os nossos mortos e o nosso corpo arrepia quando a gente tem a clareza de estar defendendo o companheiro Ciro Gomes. A juventude vai de norte a sul do país defender essa candidatura sem a ponta de lança e nós vamos eleger Ciro Gomes presidente, os nossos deputados, os nossos candidatos. Viva o PDT, viva Brizola, Brizola e Ciro e Brasil e Juventude Socialista. É juventude socialista. É pra lutar, é pra vencer, é Juventude Socialista PDT. Viva a Tchê e viva
da Juventude Socialista PDT, Lupe Guerreiro do povo brasileiro, Lupe Guerreiro do povo brasileiro, Lupe Guerreiro do povo brasileiro. Obrigado, companheiro. Cadê a manta? Quero fazer uma foto aqui, não sei ali. Cadê a manta da diversidade? Volta depois. Miguelina também já foi. Fala você. Mulher tem que falar. Vem pra cá. É você. Oi, Obama. Vai votar no Ciro, Obama? Deixa o Nego Algum falar aqui. Fala, meu nego. Meus amigos, minhas amigas, convencionais, companheiros, companheiras, esse é o PDT de Leonel Brizola, esse é o PDT de Darcy Ribeiro, é o PDT de Abdias do Nascimento, de Edir Leda. Nosso partido vai caminhar, baixou o espírito da vitória e espírito de Leonel Brizola. Nós vamos levar o companheiro Ciro Gomes à presidência da República. O Brasil vai ter jeito. Brizola presente, Ciro presidente, contemplando com muita política ação afirmativa, como nós ouvimos agora da fala do nosso companheiro e nosso futuro presidente Ciro Gomes. Vamos votar 12, vamos inundar o Brasil inteiro de 12 até a vitória final. Viva o Brasil, viva Brizola, viva Lupe, viva Ciro Gomes, é 12! Obrigado. Cadê Niterói? Tem alguém de Niterói aí? Só Manesque? Está todo mundo lá fora. 54 pessoas de Niterói vieram com bandeira para a convenção. Obrigado aí, povo de Niterói. Papa Goiaba, um abraço. Na minha época era Papa Goiaba. Pode, a hora de tirar a foto. Companheiros, nós já estamos agora com o horário cumprido, só estou obedecendo as regras da lei, esperando um pouquinho para cumprir o horário da convenção. Quem é que eu tenho de movimento? Doutora Lígia, vem aqui. Amanhã quer saber a hora que a gente vai conversar. Acabando aqui. Tem algum cearense aí? O PDT virou um pequeno Ceará. Foi bom. Foi bom. Não quer companhia, né?
amigo, minha amiga, a verdade que se impõe é que o Brasil precisa de mudança. E não é só discurso de mudança. O Brasil precisa de mudança efetiva. Nós temos que apresentar, estamos apresentando ao Brasil uma solução. É o Ciro Gomes. Me perguntam por que o Ciro Gomes. Primeiro, porque ele é um cara sério, é um cara competente, é um cara que não apresenta nenhuma mancha na sua vida. Segundo, porque já foi tudo na política, desde gestor a legislador, e sempre foi dos melhores, e não deixou no seu caminho nenhuma mácula. Terceiro, porque ocupa hoje uma postura frente à política nacional que revela motivos para a gente votar nele. Dentre eles, a gente tem que ver quem que precisa de governo. Não são os ricos. Quem precisa de governo é a classe média, é o pobre. E o Ciro traz isso na sua proposta de revisão da dívida pública, na sua proposta de fazer uma indústria diferente no Brasil, aliás, recuperar esses empregos de qualidade. Esse é um desenho que nós queremos e podemos fazer. O Ciro é, na verdade, a pessoa que me emocionou de novo para estar fazendo campanha e estar pedindo voto. Ciro Gomes, 2018, o meu candidato. Falar do Ciro, desse grande companheiro, desse grande amigo, aonde chega cativa todo mundo, o homem extremamente preparado, por onde ele passou, fez uma revolução, foi prefeito, foi governador, foi ministro e sempre foi muito bom naquilo tudo que faz. Um homem dedicado, um homem honrado, um homem preparado. Eu não tenho dúvida nenhuma que para esse momento que o Brasil está passando tantos problemas de corrupção, de desgoverno, agora com inflação, esses índices de desemprego altíssimo, todas essas coisas que nos envergonham tanto. O Ciro é esse homem que vai dar credibilidade e vai fazer esse Brasil entrar aqui no eixo. Nós aqui no Mato Grosso do Sul, Ciro, estamos fazendo a sua campanha. Eu não tenho dúvida, por tudo que você é, por tudo que você representa, você vai ser o melhor presidente que esse país já teve. E nós do PDT vamos ter muito orgulho de ter pedido voto para você. Um abraço, meu irmão. Até a vitória, Ciro. Ciro Gomes é Leonel Brizola na atualidade. Ciro Gomes é resistência na defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Ciro Gomes é inspiração para a bancada federal do PDT, que eu tenho a honra de participar, defendendo sempre o trabalhismo e a política pública direcionada para os que mais precisam. O deputado Afonso Mota está com Ciro Gomes, porque ele representa a esperança para o povo brasileiro. Ciro Gomes é o Brasil. Ciro Gomes é a vitória do PDT. O Ciro Gomes, para mim, representa uma grande esperança, uma luz que se acende numa escuridão que nós estamos vivendo da política nacional. Um país que é visto hoje como uma terra arrasada no campo da política, da ética, da moral, da economia, da falta de desenvolvimento nacional. O Ciro é esta pessoa que surge hoje no nosso partido, no PDT, e para a sociedade brasileira como um sinal de grande esperança, de grande expectativa. O Ciro é uma pessoa já experimentada, larga experiência. Foi deputado estadual, deputado federal, inclusive fizemos um mandato juntos na Câmara Federal. Foi ministro da Fazenda, foi ministro da Integração Nacional, governador do Ceará, prefeito de Fortaleza e o que é mais importante de tudo, além do legado que deixou enquanto políticas públicas de desenvolvimento, em especial na nossa área da agricultura familiar no Ceará. O Ciro Gomes não responde a nenhum processo criminal de má gestão de dinheiro público, abriu mão de todas as aposentadorias que poderia ter como ex de tantas funções públicas e se trata de uma pessoa com larguíssimo e enorme conhecimento das várias áreas, um estudioso do Brasil e do mundo inteiro. Portanto, para um país, numa situação como nós estamos hoje no Brasil, um país complexo e continental como é o Brasil,
nós precisamos de alguém com o conhecimento, a experiência e a moral ética que o Ciro Gomes tem para governar este país. Por isso, nós aqui no Paraná, eu como deputado federal do PDT, não mediremos esforços para que o Ciro vá para o segundo turno e no segundo turno se eleja presidente deste país. Olá, companheiros e companheiras, todos os convencionais do nosso querido PDT. Estamos hoje lançando uma pré-candidatura a presidente da República. Fui 2 vezes líder da bancada do PDT na Câmara nesta legislatura. Atualmente lidero a bancada da minoria, oposição ao governo Temer. Sei que você e todos os brasileiros estão muito zangados com a política e com os políticos. Mas não adianta apenas ficarmos reclamando. Há um ditado popular que diz que o mal só prevalece quando as pessoas do bem desistem. Nós não vamos desistir. Nós temos que acreditar num Brasil. Nós temos que acreditar num projeto. Por isso que eu me orgulho de ter um partido e de ter um projeto. O nosso projeto é Ciro Gomes, ex-governador, ex-prefeito, ex-ministro da Fazenda, que ajudou a implementar o Plano Real. Esse mesmo plano que ajudou a diminuir aquele fantasma da inflação e com isso fez com que o nosso emprego e que a renda voltasse a gerar no Brasil. Confio no Ciro. É através da política que nós iremos ajudar a construir esse Brasil de 200 milhões de brasileiros e brasileiras trabalhadores que acreditam num futuro grande. Ciro, a sua responsabilidade é grande e eu sei que você dará conta. E lembre sempre o que Brizola dizia, na dúvida, fique do lado do povo. Tenho certeza que você será o próximo presidente do Brasil. Valeu, estamos juntos, conte conosco. O momento atual é ímpar para o país, o de um casamento entre os valores defendidos por nosso saudoso Brizola e por nosso presidenciável Ciro Gomes. Brizola defendeu a ideia de um Estado forte, respeitado e racionalizado. Colocando a educação como pilar central das suas administrações, também defendia que a base para a construção de um Brasil melhor estava e ainda está no trabalho do povo brasileiro. Manteve-se na luta constante pela defesa dos interesses nacionais e do trabalhador. Ciro Gomes, por sua vez, traz entre seus princípios os valores do socialismo democrático. Defensor da questão nacional, Ciro se posicionou sempre contra as privatizações das riquezas estratégicas do Brasil e vem lutando por um modelo de desenvolvimento que tem como pilar central a preocupação com quem trabalha e produz. Além disso, tem sido um aguerrido combatente contra o capital especulativo e defende a fundamental redução da taxa de juros como caminho para combater a concentração de renda em nosso país. Se questões históricas, por um lado, não haviam permitido que essas duas forças se encontrassem anteriormente sob a mesma bandeira partidária, Ciro e as lutas de Brizola, antes tarde do que nunca, encontraram finalmente um ponto de comunhão, o nosso PDT. Vale lembrar que Ciro Gomes foi o último candidato à presidência da República que recebeu o apoio direto de Brizola e do PDT nas eleições de 2002. É de suma importância para o país ter agora a combinação dessas forças que chega a um momento de grande necessidade para o Brasil. Além disso, sabemos que esses ideais defendidos por Ciro e Brizola não vão navegar sozinhos. Vamos caminhar juntos com diversos outros movimentos, organizações, partidos e lideranças, partilhando dos mesmos valores na luta por um Brasil forte e voltado verdadeiramente para o povo brasileiro. Por que eu apoio Ciro Gomes? É muito simples. O país hoje vive a sua maior crise econômica, política e ética. E tem aparecido muitos candidatos com soluções simples e fáceis, e que não existem. Fala-se em combater a violência como alternativa, como uma solução. Na verdade, em todos os países do mundo que a violência é baixa, a desigualdade também não existe. A economia cresce muito. Nós precisamos sim, neste momento, eleger um presidente da República e por essa razão, o meu apoio a Ciro Gomes. Alguém que tenha conhecimento como fazer e reduzir a desigualdade social e crescer a economia conjuntamente. Aí sim, dessa forma, nós teremos um grande instrumento para combater a violência, que é fazendo justiça social, que é dando direito a todos, acabando com a concentração de riqueza
e principalmente combatendo a corrupção, que é um grande mal que afeta o nosso país. A alternativa é Ciro Gomes. O povo brasileiro vai ter a oportunidade de eleger o seu novo presidente da República. E nós temos um candidato que se preparou para ser presidente da República. Foi ministro, foi governador, né? E um homem de uma larga experiência, tanto no executivo como no legislativo, né? Uma pessoa que ama o povo brasileiro, que conhece o território brasileiro, né? Que conhece as nossas potencialidades econômicas, né? E esperamos que nós consigamos eleger esse homem, que é o candidato do PDT, o Ciro Gomes. Uma pessoa, um nacionalista, viu, que tem uma visão macro da necessidade de se desenvolver o nosso parque industrial, que se possa gerar empregos e oportunidades ao povo brasileiro, que se possa qualificar essa mão de obra imensa que nós temos no Brasil, que está desempregada, que sonha em ter o seu emprego e ter sua renda, né? Então esse será a nossa grande oportunidade que nós vamos ter de eleger esse presidente da República. Por isso é que eu apoio o Ciro Gomes. Foi meu colega aqui na Câmara Federal, viu? Um homem dedicado, preparado, tem um imenso conhecimento e que vai fazer a grande gestão que este país precisa. A gente está somando forças, porque ele é o único presidenciável do Nordeste brasileiro, o que vai beneficiar naturalmente também muito a nossa região, que precisamos de um presidente de pulso forte, de um presidente determinado, um presidente que levante a nossa economia. Eu sou médico e sei a importância da saúde. O Ciro Gomes foi secretário de saúde, mudou o panorama da saúde no Ceará. Eu espero, quando presidente da República, que assim o seja, ele possa melhorar a saúde no país como um todo, que vive caos, e o maior problema do brasileiro é a saúde. Por isso que todos nós estamos somando força. Vamos juntos, né? Eu, você, nós vamos somando as ideias, falando com as pessoas, dizendo ao povo, nós vamos fazer aquela corrente para frente e nós vamos tornar o país diferente. Nós vamos fazer do Brasil o que o Brasil é, um dos maiores e melhores países para se viver no mundo. Mas tem um homem que é capaz de fazer isso. Olá, amigas e amigos. Eu sou Félix Mendonça, aqui da Bahia. E vou dizer por que voto em Ciro. Porque ele é preparado, porque ele defende a educação do nosso povo, porque ele tem coragem de desmascarar o sistema financeiro, porque 50% de tudo que o Brasil arrecada vai para pagamento da rolagem da dívida pública. E esta, sim, precisa ser feita uma auditoria, precisa ser averiguada o que nós estamos pagando. Ciro tem capacidade e tem coragem de alavancar o Brasil produtivo. O Brasil que gera riqueza e não o Brasil entregue ao sistema financeiro. O Brasil vive um momento dramático da sua história, com um presidente ilegítimo, com índice de desaprovação o maior da história do Brasil, e como exemplo maior dessa tragédia brasileira, esse ano, o Brasil, pela primeira vez desde 1990, tem um aumento da mortalidade infantil, que é uma coisa muito grave e é um indicador muito objetivo do drama social que o país vive nesses 2 últimos anos com esse governo. Então, ter a oportunidade nesse momento de ter uma candidatura como a do Ciro Gomes, que é um candidato e um político com uma experiência já comprovada por onde passou, foi deputado estadual, deputado federal, prefeito de capital, governador de estado, ministro do governo Itamar e ministro do governo Lula, sempre com uma visão social progressista, defendendo sempre os interesses nacionais, a soberania nacional. Então o Ciro Gomes, por onde passou, deixou marcas positivas, marcas exitosas,
O Brasil está precisando, nesse momento, de um candidato com experiência administrativa, como ele tem, e com compromissos na defesa da democracia, da soberania nacional, e tem como ideário enfrentamento à questão do rentismo, do capital especulativo, enfim. E defende que o Brasil volte a ter pleno emprego, população possa ter, em todas as áreas, orgulho de ter um governo que o represente. E esse candidato é o Ciro Gomes. É, com os candidatos apresentados hoje, o mais qualificado e preparado. Eu queria dizer que poucas pessoas conhecem o SUS como o Ciro Gomes. Já tive a oportunidade de conversar com ele, conhece o Sistema Único de Saúde, tem uma visão da cultura como poucos conhecem a importância da cultura brasileira. Então a candidatura do Ciro ela vem no momento certo. É um momento muito oportuno para que o Brasil tenha um candidato com as características do Ciro Gomes. O Rio de Janeiro, meu estado, vive um momento dramático da vida pública. Para além desse governo federal trágico, temos aqui também no estado do Rio um governo completamente desmoralizado. O Rio de Janeiro sempre foi uma vitrine do Brasil e está vivendo um momento muito triste. Ter uma interlocução com o governo federal e com o presidente da República que conheça as realidades do Brasil como um todo e do Rio de Janeiro é muito importante. E o Ciro conhece não só os problemas dos estados, todos os brasileiros, mas particularmente aqui do estado do Rio. Então é uma oportunidade única que temos de ter um presidente testado, experiente, comprometido com as causas populares, com os trabalhadores, com os setores de classe média, com pequeno e médio empresário. É um candidato hoje talhado para que o Brasil vire essa página triste da história e avance em todas as áreas, na área econômica, na área social e na área da cultura, da saúde, enfim. É importante, nesse momento, que todos façamos essa reflexão e analisemos a trajetória e a experiência de cada candidato. Ciro Gomes merece ser presidente por sua coragem, por seu destemor, por sua determinação. É daqueles homens que diz o que pensa, que fala o que sabe, que conta o que vê, que tem postura, retidão, não verga, não dobra a espinha, não se ajoelha, não lambebota, não pede pinico. Sabe quem é, tem noção clara de onde veio, por onde passou, onde está, e sinaliza claro para onde é que vai. Vai para o Palácio do Planalto para ser o nosso presidente. Ciro Gomes merece ser presidente porque está preparado. Ninguém se preparou tanto, tão bem, por tanto tempo quanto o Ciro se preparou para essa tarefa, para essa missão. Além de ter sido deputado estadual destacado, dos mais votados, deputado federal dos mais votados do Brasil, prefeito de Fortaleza, uma das importantes capitais dos estados brasileiros, governador do Ceará, um grande estado desse país, e mais, ministro da Integração Nacional, conhece o Brasil profundo, mas também ministro da Fazenda do país. Teve a chave do cofre do Brasil na mão e não deixou o cofre cair no pé, como os outros fizeram e que estão aí envolvidos na Lava Jato. Este é o Ciro Gomes, como era o Brizola velho, de mãos limpas, não porque as lavou. O Ciro Gomes tinha as mãos limpas porque nunca sujou as mãos com o dinheiro imundo da corrupção, como os outros fizeram. O último voto do Dr. Brizola, enquanto vivo, aqui na terra, e que nos inspirou a sua caminhada e também seguir a sua trajetória, foi dado ao Ciro Gomes. Se até o Brizola votou no Ciro Gomes, pois este Ciro Gomes é que vai receber o reconhecimento do Brasil e dos brasileiros. Que o Brizola velho nos ilumine e dê ao Ciro bênção, proteções, ânimo, entusiasmo e essa coragem cívica para levantar esse país, para devolver ao nosso povo a sua brasilidade. Nós precisamos de Ciro Gomes. Então vem com a gente. Minhas irmãs, meus irmãos brasileiros, o Ciro Gomes sempre foi uma referência para nós todos sobralenses, para nós todos cearenses. Sempre foi um aluno exemplar, tanto na escola como também na universidade. Foi um político reconhecido, foi também um gestor que soube investir e trabalhar dedicadamente para transformar a vida dos fortalezenses, dos cearenses e também dos brasileiros, já que ele chegou a ser ministro por 2 vezes. E agora é o mais bem preparado para tirar o Brasil dessa dificuldade.
Nós precisamos de um homem que conheça o Brasil como um todo, que tenha o conhecimento das nossas virtudes, das nossas dificuldades, mas acima de tudo, possa liderar o nosso país. Nós precisamos de um líder. E o Ciro tem condições de unir o Brasil e liderar a nossa gente. Por isso, Ciro Gomes vai chegar, se Deus quiser, à presidência da República e vai fazer uma transformação definitiva para que o Brasil diminua drasticamente essas desigualdades sociais que prejudicam muito o nosso futuro. Por isso, um abraço, meus irmãos, e tenho certeza que o PDT acertou quando está lançando Ciro Gomes para presidente da República. A candidatura de Ciro Gomes representa uma esperança para o Brasil. Esperança de reverter a reforma trabalhista de Temer no que ela tem de nociva. Esperança de devolver aos trabalhadores os direitos perdidos nos últimos anos. Esperança de desenvolvimento econômico com soberania nacional. Esperança de pacificação para que o país volte a crescer. O PDT está ao lado de quem trabalha e gera riqueza. Ciro é o aglutinador da nossa vontade de construir um grande futuro para o Brasil.